Olá, amigos e amigas. Mais uma quarta-feira em honra a São José. Hoje nós vamos falar dos caminhos da misericórdia. Vamos entrar em oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de hoje nos dá um pouco desse caminho, né? Jesus diz assim, lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 em diante. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pessoal, aqui Jesus faz claramente uma promessa, né? Vinde a mim, encontrareis o que? Descanso, mansidão, humildade, paz. E nós somos tão duros de coração que temos dificuldade de ir até Jesus. Então eu queria falar um pouquinho desse vinde aqui, esse verbo que Jesus usa, né? Como podemos chegar até Jesus? Ou seja, quais são esses caminhos? Sabemos que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e só existe Ele, né, para a salvação. Porém, para chegar até Jesus, Deus nos permitiu ter alguns caminhos de misericórdia, porque Deus nos ama. Deus nos ama tanto que Ele não cessa de nos chamar para Ele. Ele não cessa de nos tentar atrair para Ele, de nos tentar levar para Ele. Então, Deus, por pura misericórdia, entregou tudo a Jesus e Jesus nos entregou esses caminhos para chegarmos até Ele. Eu queria citar 3 caminhos seguros, né, que Jesus, por pura misericórdia, nos deu. Primeiro caminho, os sacramentos da igreja. Como isso nos leva até Jesus? É impossível você viver bem os sacramentos, a Santa Missa, a Eucaristia, a confissão. É impossível viver bem e não encontrar Jesus. Isso é claramente um problema do nosso pecado, nossa própria dificuldade de viver a santidade, né? E aí vamos supor, Renan, não consigo viver bem a Santa Missa, não consigo viver bem os sacramentos, né? E aí Jesus nos deu um segundo caminho seguro. Nossa Senhora, sua própria mãe. Meus amigos, e aqui eu vou usar uma frase de São João Paulo II. Entre o desespero e a esperança, nada como um santo terço bem rezado. Nossa, como eu já fiz essa experiência muitas e muitas vezes. Vou repetir. Entre o desespero e a esperança, nada como um santo terço bem rezado. Faça essa experiência. Quem ainda não conseguiu fazer, né, busque rezar esse santo terço, né, bem meditado, com muita mansidão. É impossível também, pessoal, rezar um santo terço bem rezado e não voltar para a esperança, para a fé, para os sacramentos. Então aí mais um caminho seguro que o nosso Senhor Jesus nos deu. Outro caminho que leva até Jesus, São José. Como é forte aquela frase, ide a José. Meus amigos, minhas amigas, não temos ideia do poder que é essa frase, do poder que é São José. Ele é esposo da Virgem Maria, pai adotivo de Jesus Cristo. Então, não tem como dizer que não tem grandes méritos, né? Ou glória no céu. Isso é muito forte. Eu trouxe aqui um testemunho de Santa Teresa d'Ávila, né, para reforçar principalmente esse caminho de São José. Lembrando que Santa Teresa d'Ávila viveu exatamente
naquela época da Reforma Protestante, que na verdade não foi reforma nenhuma, né? Causou diversas divisões na igreja e tiveram alguns santos nessa época, no século XVI, né? E Santa Teresa d'Ávila, essa sim, uma grande santa que realmente fez reformas importantes na igreja, né? E esse momento que ela faz esse relato aqui do testemunho que eu vou ler para vocês, ela se encontrava acamada, paralítica, por uma doença que ela teve, né? E ela ficou literalmente de cama, dependendo de tudo e de todos, sem poder fazer nada. E aí eu vou ler para vocês. Assim tomei por advogado e senhor o glorioso São José, encomendando-me muito a ele. Vi com clareza que esse Pai e Senhor meu me salvou, fazendo mais do que eu podia pedir, tanto dessa necessidade como de outras maiores, referentes à honra e à perda da alma. Não me lembro até hoje de ter-lhe suplicado algo que ele não tenha feito, espantando-me muito os grandes favores que Deus me concedeu através desse bem-aventurado santo, e os perigos, tanto do corpo como da alma, de que me livrou. Se a outros santos o Senhor parece ter concedido a graça de socorrer numa dada necessidade, a esse santo glorioso, a minha experiência mostra que Deus permite socorrer em todas, querendo dar a entender que São José, por ter-lhe sido submisso na terra, na qualidade de pai adotivo, tem no céu todos os seus pedidos atendido. E aí ela continua um pouquinho mais abaixo aqui. Eu queria persuadir todos a serem devotos desse glorioso santo, pela minha grande experiência de quantos bens ele alcança de Deus. Não conheço nenhuma pessoa que realmente lhe seja devota e a ele se dedique particularmente, que não progrida na virtude, porque ele ajuda muito as almas que a ele se encomendam. E aí ela vai contando aqui, né? Esse aqui é o livro da vida de Santa Teresa. Vou ler só mais um pedacinho aqui que é muito relevante. Quem não encontrar mestre que ensine a rezar, tome por mestre esse glorioso santo, e não errará o caminho. Queira o Senhor que eu não tenha cometido erro por me atrever a falar dele, pois, embora apregoando que lhe sou devota em servi-lo e imitá-lo, sempre falhei. Pois ele mostrou quem é ao fazer que eu me levantasse e andasse, e não mais ficasse paralítica. Muito bonito, né, pessoal? Então, só repetindo. Renan, tenho muita dificuldade de missa, sacramentos. Vá a Nossa Senhora. Renan, ainda tenho dificuldade com missa, sacramentos, Santo Terço, não consigo. Não estou achando o caminho. Ide a José. Só isso. Isso tem um poder enorme. Ide a José. Como diz Santa Teresa, não haverá nada em vão que a gente possa pedir a São José ou que não seja atendido. Amém? Vamos fazer o nosso memorário a São José. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, e implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir propiciamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Que São José nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.